Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma noite de janeiro. O vento penetrava pelos arranha-céus como uma lâmina de vidro, cortando a pele, uivando pelos becos escuros de Manhattan. As luzes da cidade brilhavam em um halo gélido, refletidas no asfalto molhado de neve derretida. Os transeuntes corriam, agasalhados em seus casacos de lã, cada um em busca de um destino, abrigo, calor. Mas ele não. Na esquina da Quinta Avenida com a Rua 72, uma limusine preta desacelera no sinal vermelho. Os vidros escuros escondem a opulência do interior, exceto por um vislumbre fugaz, um pulso fino, um relógio de ouro, um olhar perdido. Dentro, Ethan Monroe 27, prodígio da tecnologia e CEO da Monroe Cyber Defense, olhava fixamente para a rua. Ele era um dos homens mais jovens na lista da Forbes de bilionários que se fizeram por conta própria. Terno sob medida, corte impecável, rosto esculpido com precisão. E, no entanto, por trás de suas feições calmas, algo estava errado. Algo fratura de difuso, como uma pintura rachada sob uma laca perfeita. Durante anos, memórias vagas e inacabadas retornaram a ele em fragmentos, como pedaços de um sonho impossível de reconstruir, do corredores brancos, desumanizado. Um canção de ninar sussurrado em uma língua esquecida. Do choro de crianças às noite. E sempre seu primeiro nome que voltou em seu sono, como um sopro no ouvido, Elias. Ele esfregou as têmporas, fechou os olhos e depois os abriu novamente, olhando para a rua. E então, seu coração disparou. Sob o toldo de um prédio abandonado, enrolado em um pedaço de papelão encharcado, um jovem sem teto estava tremendo. Seu casaco estava em farrapos, seus dedos azuis. Neve derretida grudava em seus cabelos. Mas isso não impediu Ethan. Que porra é esse ao rosto dele? Ele se endireitou na cadeira atordoado. Sua respiração ficou presa na garganta. E sou eu. Ele sussurrou em voz baixa. O morador de rua tinha a mesma mandíbula angular, o mesmo visual de aço, um cicatriz no queixo, idêntico ao seu. Um reflexo sujo, desgastado e abandonado, mas um reflexo. Pare o carro. Agora mesmo. Seu motorista, James, olhou-o brevemente pelo retrovisor, surpreso com o tom imperioso. Ele freou suavemente. Ethan nem se deu ao trabalho de vestir o casaco. Abriu a porta, deixou o vento gelado bater em seu rosto e saiu correndo. Seus sapatos de couro afundaram em uma poça de gelo. Ele atravessou a rua apressadamente, com o coração batendo mais rápido a cada passo. Olá, como vai? Ele disse suavemente. O morador de rua levantou a cabeça lentamente. E então Ethan cambaleou para dentro. Era Adele. Seu sósia. Um espelho quebrado, um gêmeo caído em um mundo paralelo. Os mesmos traços desenhados. O mesmo olhar cansado mas penetrante. O silêncio se estendeu entre eles, como um fio esticado sobre o abismo do passado. Qual o seu nome? Ethan perguntou com a garganta apertada. O jovem o encarou por um longo tempo, desconfiado, como se hesitasse em responder. Então, com a voz rouca, quase apagada pelo frio, Elijah. Elijah Gray. Por quê? O nome atingiu Ethan como um choque elétrico. Não foi uma coincidência. Não é possível. De repente, tudo se encaixou. Os pesadelos. O nome. O rosto. Era ele. Era ele. Ethan deu um passo para trás, depois respirou fundo, sentindo seus pulmões congelarem. Venha comigo. Elijah olhou para ele como se tivesse proposto algo maluco. O que? Só uma noite. Você pode ficar em algum lugar quentinho. Tem comida, uma cama. E acho que precisamos conversar. Silêncio. Elijah parecia pesar cada palavra, cada movimento de seu interlocutor. Seria uma armadilha? Uma câmera escondida? Uma zombaria? Ele procurou algo nos olhos de Ethan, e viu apenas de medo. E de verdade. Então, lentamente, ele assentiu. Sem dizer uma palavra, Ethan tirou o próprio casaco e o jogou sobre os ombros de Elijah. O gesto foi simples, mas carregado de um peso que nenhum dos dois conseguia nomear. Eles voltaram juntos para a limusine, duas silhuetas quase idênticas na noite gelada. Uma havia crescido sob a luz dourada dos arranha-céus, a outra na sombra e na poeira. E nenhum deles sabia ainda até onde esse encontro iria mudar suas vidas para sempre. A mansão Monroe no topo de uma colina, escondida da agitação da cidade, como um castelo congelado no tempo. Sua fachada de pedra cinzenta, iluminada pelo brilho pálido de uma lua velada, parecia desafiar o frio do inverno. Quando a limusine parou em frente à imponente porta de carvalho esculpida, Elijah, ainda envolto na jaqueta de Ethan, saiu lentamente, com o olhar oscilando entre curiosidade e apreensão. Assim que entrou, um silêncio solene o envolveu.
O piso de parquet encerado refletia os raios raros de um abajur. Escadarias majestosas subiam aos andares superiores, com seus corrimãos de madeira polida adornados com detalhes delicados. Nas paredes, grandes retratos de família fitavam severamente o intruso. O aroma sutil de madeira velha e cera se misturava ao aroma mais doce da lareira pairava no ar. Elijah vagava lentamente, cada passo ecoando no vasto espaço. Seus olhos perscrutavam os móveis caros, os tapetes grossos, as pesadas cortinas de veludo que emolduravam as janelas. Tudo ali parecia pertencer a outro mundo, um mundo ao qual ele nunca tivera acesso. No entanto, não conseguia deixar de sentir uma sensação estranha, como uma lembrança enterrada despertando ao toque daqueles lugares. Uma leve tontura, um arrepio familiar, uma sensação de ser estrangeiro e ao mesmo tempo em casa. Ethan acendeu o fogo na lareira da sala de estar. As chamas dançavam, lançando sombras estáveis sobre os rostos dos dois homens sentados frente a frente. O calor começava a apagar o frio glacial que haviam deixado lá fora. Diga-me, começou Ethan com a voz ainda hesitante, você se lembra de alguma coisa da sua infância? Algo incomum, absurdo talvez? Elijah assentiu com o olhar distante. Sim, fragmentos. Memórias que não vão embora. Corredores brancos, vozes suaves, uma canção de ninar que uma enfermeira cantava. E um brinquedo de pelúcia, um coelho velho e desgastado que nunca consegui esquecer. Ethan franziu a testa, surpreso. É exatamente isso que eu tenho. Uma melodia que não consigo lembrar, uma enfermeira que sempre sussurrava a mesma música. E este ursinho de pelúcia. Eles trocaram um olhar carregado de emoção silenciosa. E esse médico, você se lembra? Perguntou Ethan em voz baixa. Sim, todos o chamavam de Dr. M. Ele sempre tinha aquele olhar frio, mas era ele quem decidia tudo. Dr. M, Ethan repetiu baixinho, como se tentasse se lembrar de um nome que fosse precioso e assustador. Com um gesto lento, Elijah tirou do bolso uma fotografia antiga e amassada. O papel estava amarelado pelo tempo, com as bordas gastas. Eles a olharam juntos, em silêncio. Na foto, dois meninos quase idênticos posavam em um jardim cercado por uma cerca de arame enferrujado. Seus olhos brilhavam com uma inocência perdida. A semelhança era impressionante, quase perturbadora. Você acha que nós poderíamos ter sido irmãos? Ethan perguntou, como se tivesse medo da resposta. Elijah sentiu seu coração disparar. Eu sempre soube que estava sentindo falta de alguém. Alguém importante. Talvez. Ele fez uma pausa, as palavras carregadas de significado. Talvez seja você. Nos dias seguintes, Ethan se isolou. Enquanto Elijah explorava a mansão, observando as pinturas e os livros que nunca pudera tocar na infância, Ethan se trancou em seu escritório. Um espaço aconchegante forrado de madeira escura e com telas conectadas aos seus servidores particulares. Mas não era mais para monitorar seus negócios ou portfólios. Ele estava se aprofundando em outra área, seu passado. Ele abriu um cofre escondido atrás de uma pintura. Lá dentro, havia pastas marcadas. Confidencial, papéis de adoção, relatórios médicos, registros escolares falsificados. Tudo parecia perfeitamente em ordem, até que ele se deparou com um nome esquecido, Clínica Matheson. Um papel timbrado amarelado, um selo administrativo, transferências bancárias antigas. Quantias de 6 dígitos, pagas regularmente por Marshall e Ruth Monroe, seus pais adotivos, para esta misteriosa clínica que hoje não existe mais. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele não conseguiria fazer isso sozinho. Ele fez contato com Hank Porter, um ex-investigador particular, agora aposentado, conhecido por ter descoberto vários casos de adoção ilegal nos anos 90. Hank, um homem com olhos de aço e voz rouca, concordou em voltar para as sombras. Se o que você pensa é verdade, Ethan, então isso é maior do que qualquer coisa que eu já vi. Durante semanas, eles cruzaram informações. Bancos de dados antigos, registros do Departamento de Serviços Sociais, periódicos médicos, depoimentos de ex-funcionários sob pseudonimos. Até que lentamente uma verdade monstruosa está tomando forma. Uma fundação médica privada, escondida atrás de uma rede de clínicas pediátricas, foi o centro de um programa secreto na década de 1990. Projeto Gênesis oficialmente, tratava-se de uma pesquisa sobre inteligência infantil e desenvolvimento inicial. Mas a realidade era bem diferente. Orfanatos parceiros como aquele onde Ethan e Elijah cresceram, serviram como criadouros. As crianças foram avaliadas de acordo com critérios rigorosos, QI, comportamento, aparência física, docilidade. Os mais promissores foram vendidos para famílias ricas sob o pretexto de adoção humanitária. Os outros, considerados inutilizáveis, permaneceram apodrecendo no sistema. Uma triagem fria.
desumanizada, legalmente escondida. E no centro de tudo, Dr. Marvin Matheson, também conhecido como Doc M. Ethan era um escolhido, um produto superior. Elias, considerado mais rebelde, menos maleável, havia sido empurrado para o lado, deixado para trás. Os dois irmãos foram separados aos 6 anos de idade. Suas memórias foram alteradas por sessões secretas de condicionamento. E como se quisesse apagar todos os vestígios, o orfanato em questão havia misteriosamente queimado 2 anos depois. Um incêndio oficialmente acidental, mas cujos relatórios, encontrados por Anki, estavam cheios de inconsistências. A raiva de Ethan cresceu como uma maré negra. Ele constantemente repetia imagens mentais de sua vida confortável, os elogios que recebia, os artigos de jornal que o descreviam como um gênio autodidata. Tudo isso foi apenas o fruto de um sistema distorcido, de um crime disfarçado de destino. Enquanto isso, Elijah dormia nas ruas, carregando as cicatrizes invisíveis de um passado roubado. Certa noite, sem conseguir dormir, Ethan desceu para a sala de estar. Elijah estava lá, sentado perto da lareira, num roupão enorme. Segurava uma fotografia antiga que encontrara no sótão, os gêmeos antes de serem separados. Ethan sentou-se em frente a ele com os olhos pesados. Minha vida inteira é uma mentira, ele sussurrou com a voz embargada. Eu fui construído sobre o seu infortúnio. Um longo silêncio se instalou. Elijah olhou para ele, seus olhos não estavam raivosos, mas cheios de uma dor serena. Não é sua culpa, Ethan. Este sistema levou nós dois. Te prendeu em um mundo que não era seu. Me deixou esquecido. Mas agora temos uma chance. Uma chance de descobrir a verdade. Ele colocou a mão no ombro do irmão como se fosse selar um pacto silencioso. Um pacto não mais de silêncio, mas de justiça. A verdade, não importa quanto tempo esteja enterrada, sempre vem à tona. E quando isso acontece, ela explode. Munidos de evidências meticulosamente reunidas, registros bancários, depoimentos de ex-funcionários, relatórios médicos codificados e uma gravação de áudio encontrada em um antigo armazém, Ethan e Elijah recorreram a uma voz poderosa, Rebecca Lewis, um dos jornalistas investigativos mais temidos do país. Rebecca, na casa dos 40, com o cabelo castanho avermelhado puxado para trás e um olhar penetrante, derrubou políticos, expôs escândalos farmacêuticos e denunciou a corrupção nos serviços sociais. Ela conhecia o funcionamento interno do sistema, suas mentiras, seus códigos, seus silêncios. Quando Ethan lhe entregou o arquivo completo, ela permaneceu em silêncio por um longo momento. Releu, conferiu 2 vezes e então ergueu os olhos. O que você tem aqui? É uma bomba. Mas uma bomba de verdade. E eu vou detoná-la. 2 semanas depois, o escândalo estourou. O noticiário das 20 horas da CNN começou com estas palavras: Projeto Gênesis. Como crianças órfãs foram vendidas para famílias bilionárias com cobertura médica. As revelações surgiram uma após a outra em uma série documental transmitida por uma plataforma global. Item os nomes das famílias influentes que compraram seus filhos. Item médicos ainda trabalham em clínicas particulares. Item políticos que encobriram ou financiaram o programa sob o pretexto de pesquisa ética. Item e acima de tudo orostos vítimas, crianças separadas, vidas destruídas, gêmeos desaparecidos. Ethan e Elijah concordaram em testemunhar abertamente. A história deles se tornou a símbolo vivo das mentiras institucionais, mas também de redenção. O público ficou chocado. As mídias sociais explodiram. Protestos eclodiram em frente à sede da Fundação Médica. Dezenas de antigos moradores do orfanato começaram a testemunhar. Uma comissão especial de inquérito foi formada no Senado. Mandados de prisão foram lançadas contra os últimos sobreviventes do Projeto Gênesis. Alguns médicos foram retirados de seus luxuosos consultórios e algemados na frente das câmeras. Foram convocados CEOs de clínicas, doadores de fundações privadas e juízes ligados a adoções fraudulentas. O sistema estava quebrando. Mas para Ethan, isso não era suficiente. Ele precisava reconstruir, precisava consertar, e precisava dar voz àqueles que haviam sido silenciados. Com parte de sua fortuna pessoal, que agora ele considerava contaminada, Ethan criou uma fundação, Reflexões, para que a inocência nunca mais se separe. Instalada na completamente transformada mansão Monroe, a Reflex tornou-se um centro de recursos, apoio e justiça para as crianças anteriormente esquecidas do sistema. Incluía item psicólogos especializados em trauma cedo. Item um serviço jurídico para encontrar arquivos de adoção falsificado. Item células de DNA para reunir irmãos perdidos.
Item e, acima de tudo, uma recepção digna e acolhedora para aqueles que nunca tiveram um lar. Ethan assumiu como diretor administrativo, mas se recusou a fazer qualquer declaração pública. O próprio Elias se tornou o rostó da fundação. Vestido com simplicidade e muitas vezes sem gravata, Elijah se apresentou diante de câmeras, escolas, instituições e estúdios de televisão. Ele falou com a sinceridade crua daqueles que perderam tudo e encontraram o que mais importa. Fui abandonada nas ruas. Meu irmão cresceu no luxo. Mas este sistema roubou algo de nós dois. Hoje não buscamos vingança. Buscamos justiça. E cura. Seu discurso na ONU 2 anos depois se tornou viral no mundo todo. Toda vez que uma criança é reduzida a um número, a um potencial, a um produto, é a humanidade que é arrancada. Graças ao Reflex, mais de 600 famílias separadas foram reunidas nos primeiros 5 anos. Leis foram aprovadas para tornar o processo de adoção mais transparente. E o nome Projeto Gênesis entrou nos livros de história, como um dos maiores escândalos sociais do século XXI. Mas no centro de tudo isso restavam 2 homens, 2 irmãos separados pela vida, unidos para sempre por uma verdade que ousaram enfrentar. As estações haviam passado. A mansão Monroe, antes congelada no silêncio e na frieza da solidão, era agora um lugar vibrante. Cada cômodo, cada corredor, cada canto havia se transformado para acolher a vida. A ampla sala de estar ecoava com vozes infantis, gargalhadas e música improvisada. Paredes antes adornadas com telas austeras agora exibiam desenhos emoldurados, fotos de reencontros e palavras de incentivo. O mármore não era mais esmagador, servia de piso para passos livres, danças tímidas e corridas infantis. A mansão Monroe havia se tornado um refúgio, um lar temporário para jovens nascidos do caos, do silêncio e do abandono. Um lugar de transição para reaprender a confiar, a sonhar, a reconstruir. Ethan ainda morava lá, mas não estava mais sozinho em seus cômodos amplos e vazios. Ele vivia cercado por aqueles que decidirá proteger. Aqueles a quem agora chamava de seus pares, seus irmãos, suas irmãs na história. E Elias, por sua vez, naturalmente se estabeleceu como uma figura-chave. Um irmão de coração, um guia discreto, uma memória viva do caminho que havia percorrido. Sem discursos preparados, sem posturas. Apenas com sua presença. Naquela noite, o sol se punha lentamente sobre os jardins da propriedade, pintando o céu em tons de rosa e laranja. O vento leve farfalhava as folhas e o aroma dos pinheiros, misturado à terra fresca, criava uma atmosfera relaxante. Elijah e Ethan sentaram-se em um velho banco de pedra de frente para os amplos caminhos do terreno. O banco havia sido consertado pelos jovens da fundação e tinha gravada uma única palavra: raízes. O silêncio entre eles não era mais pesado. Era cúmplice. Vivo. Elijah, com as mãos cruzadas no colo, virou lentamente a cabeça em direção ao irmão. Você se arrepende de ter me levado naquela noite? Ele perguntou, sua voz suave, quase frágil. Ethan olhou para ele por um longo tempo, com um sorriso silencioso nos lábios. Ele procurou as palavras, ponderou-as e respondeu, sem rodeios, não. Eu só queria ter te encontrado antes. Uma batida. Depois, um suspiro. Elijah assentiu lentamente. Eu não sabia que estava sentindo falta de alguém, até conhecer você. Eles ficaram parados, imóveis, com o olhar fixo no horizonte. O vento fazia os galhos das árvores altas dançarem ao longe. Um grupo de crianças ria perto da fonte. Uma jovem cantava sozinha, sentada nos degraus. Ethan, com a voz cheia de gratidão e emoção reprimida, sussurrou. Não encontrei um único morador de rua naquela noite. Encontrei metade da minha alma. Asterisco, esta mansão era fria, vazia. Era a gaiola dourada da minha ignorância. Hoje ela está cheia de luz, verdade e cicatrizes que se tornaram força. Não construí esta fundação para fazer as pessoas esquecerem o passado, mas para honrá-lo. Por todos os Elias pelos quais passei sem vê-los. Por aqueles que foram abandonados, esquecidos, classificados, vendidos. O que eu pensava ser meu sucesso era uma ilusão. Hoje, quero ter sucesso de forma diferente. Porque naquela noite, num beco, não encontrei um único morador de rua. Encontrei metade da minha alma novamente. Ethan Monroe dormi nas ruas por anos. Aprendi a ser cautelosa, a me esconder, a sobreviver. Mas foi nesta mansão que encontrei uma cama, e acima de tudo um lugar. Esta mansão não é mais uma casa para ricos. É uma casa para reformas. Meu irmão não apagou meu passado. Ele o reconheceu. E naquele olhar, encontrei um lar,